Bom dia, meus irmãos, saudações fraternas em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo que temos feito em temas importantes aqui para a Reforma Protestante do século XVII. Os irmãos recordam bem que no dia 31 de agosto de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero aficionou lá na porta da Catedral de Wittenberg as suas chamadas 95 teses, onde ele expunha claramente os erros do catolicismo, as suas falhas, vendas de indulgências e outras coisas. Essa data marca, então, a data comemorativa da Reforma Protestante. Então, no mês de outubro, nós lembramos da nossa herança e comemoramos a Reforma Protestante do século XVII. Então, agora, dia 31, com a graça de Deus, nós comemoramos 507 anos da Reforma Protestante e estamos vendo juntos aqui, irmãos, os chamados 5 pontos do calvinismo. 5 pontos do calvinismo. E para esse estudo, nós temos baseado aqui aquilo que estamos dizendo nesta obra do R.C. Sproul, que é o que é teologia reformada. Na verdade, não é nem uma obra, tá? É um pequeno esboço dos 5 pontos que ele aborda, e nós estamos caminhando em cima desse esboço que foi feito pelo nosso irmão, que faleceu recentemente, né? Mas deixou muitos escritos preciosos para nós. Vou adiantar um pouquinho aqui, porque isso nós já vimos na ocasião passada, deixar aqui no nosso tópico de hoje, que é o tópico a respeito da expiação limitada. Bom, vamos orar pedindo que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, por favor, curve sua fronte. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, por estarmos reunidos agora em Teu nome, para estudar a Tua Palavra. E mais uma vez, ó Deus, clamamos a Tua assistência para que Tu nos auxilies, ó Deus, naquilo que vamos ver juntos. Ó Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, expiação limitada. Vamos lembrar alguma coisa aqui antes da gente entrar na expiação limitada em si. Você, irmão, recorda comigo aquilo que a gente viu há 2 domingos, não é? Que no século XVII houve uma controvérsia teológica grande que ocorreu nos Países Baixos, né? Especificamente aqui, está sumindo, irmãos? Está piscando? Deixa eu ver se é o... Melhorou? Então a gente viu em uma ocasião passada a controvérsia que foi gerada, que nos Países Baixos, na Holanda, ocorreu que alunos de um teólogo chamado Jacó Arminius, em meio à Holanda, os Países Baixos, na universidade, começaram a lecionar questões a respeito da doutrina da salvação e questionar ali a doutrina da salvação, ok? Nós vimos isso claramente e a igreja reuniu-se em um sínodo chamado Sínodo de Dort, para dar uma resposta a isso que esses teólogos, chamados de remonstrantes por quê? Porque esse nome, porque eles protestaram contra a doutrina que já era adotada, abraçada pelos países reformados. Eles protestaram contra essa doutrina, enviaram um documento, e isso abalou tanto os Países Baixos, e não só a universidade, mas chegou também nas igrejas, que a igreja precisou se reunir, e o fez através desse sínodo, do famoso sínodo, que nós também comemoramos em outubro, que é o chamado Sínodo de Dort, para responder àquele documento que foi apresentado pelos remonstrantes. Aquele documento, irmãos, teve por base 5 pontos que questionavam a nossa doutrina soteriológica, a doutrina da salvação. Aí aqui eu vou abrir um parênteses, a gente deve ter todo cuidado. Os 5 pontos, os chamados 5 pontos do calvinismo, que estão resumidos naquele acróstico que a gente disse para vocês, que é o tulipe, lembra? A flor da tulipa, que é usada aí em diversas instituições reformadas, como símbolo, camiseta, tem a tulipa lá.
aquele acróstico fala sobre os 5 pontos do calvinismo, que são literalmente respostas a cada uma das asseverações, das afirmações principais dos remonstrantes. Então, esse tulipe, os 5 pontos, são importantes para nós, mas obviamente, eles não são a expressão completa daquilo que nós cremos a respeito das grandes doutrinas da graça. Muito cuidado com isso, porque no mês da reforma tem gente falando, você é calvinista. Calvinista é alguém que segue os 5 pontos. Sim, os 5 pontos estão falando da nossa soteriologia, mas as grandes doutrinas da graça e o calvinismo não se resumem ao aspecto soteriológico, mas abraçam um modo de viver segundo a palavra de Deus, uma vez que nós cremos que as grandes doutrinas da graça, os 5 pontos, expressam a verdade bíblica com relação à salvação, mas o calvinismo vai pegar todas as implicações da nossa salvação e dizer como é que nós precisamos viver para a glória de Deus, tá certo? Então, foi isso que aconteceu. A palavra tulipe está aqui no tópico 5, que está projetado aí para os irmãos, ainda que esteja piscando, irmãos, vai nos conduzir aqui a os chamados 5 pontos. Lembre o que a gente viu no domingo retrasado. Nós vimos aqui a livre vontade. O que era essa livre vontade? O primeiro dos 5 pontos dos arminianos. O que foi que eles afirmaram? Eles afirmaram que o homem tinha livre-arbítrio, capacidade de, mesmo depois da queda, escolher a Deus. E nós trabalhamos isso. Vimos que não é assim. Inclusive, adentramos um pouco mais na discussão que é anterior a essa que estava no século XVII, foi uma discussão ocorrida no século V com Pelágio, quando um homem se levantou, Pelágio, e falou que a queda não afetou a todos os homens, mas afetou somente Adão. Resumindo, o pelagianismo, de forma muito simples, é o quê? Adão caiu. E os filhos de Adão caíram também? Não caíram. Certo? Não caíram. E aí, obviamente, que não há base bíblica para a sustentação desta afirmação, dado tudo que nós vimos no estudo do primeiro ponto, que foi a resposta calvinista dos nossos irmãos holandeses, da Igreja Reformada Holandesa, dada aqui a esse primeiro ponto. Diz, não, senhor, nós somos totalmente depravados. Ok? Quando estudamos esse tópico, nós vimos, irmãos, que a depravação total não significa que o homem é tão mau o quanto ele poderia ser. Porque a expressão poderia significar isso, não é verdade? Depravação total quer dizer o homem é o pior que ele pode ser. Não é. Por que o homem não é o pior que ele poderia ser? Porque Deus, em sua infinita graça, ainda envia, mesmo aos homens maus, a sua graça comum, pela qual ele refreia a maldade, ele dá inteligência, dá dons, que não são dons espirituais, mas talentos. E refreia a maldade, inclusive, nos homens maus. Então, depravação total aqui não deve ser entendido como o homem é tão ruim o quanto ele poderia. Não é? O R.C. Sproul, falando sobre esse primeiro tópico, ele diz, inclusive, o exemplo do Hitler. Vai dizer, Hitler é mau, não é, irmãos? Será que a gente podia pensar em alguém tão mau? Vamos para a Bíblia. Manassés, pensa num rei mau, sacrificou os filhos a Moloque, construiu postes ídolos, prostituição, sacrificou um porco lá dentro do templo. Imagina, ele fez tudo que é abominação, mas mesmo assim ele não era tão mau quanto ele poderia ser, porque Deus ainda refreava, e graças a Deus, no caso de Manassés, no final da vida, ele ainda, depois de duras penas, ainda encontrou com o Senhor, né? Teve o coração convertido. Então, não é que o homem é tão mau quanto poderia. Significa antes que todo homem foi manchado pelo pecado. Então as suas afeições, ou seja, a sua vontade, o seu desejo, o seu coração, as suas ações também, tudo no homem foi manchado pela queda. Não tem nada onde não haja resquício da queda. Quando estudávamos isso um pouco atrás, falando de depravação total, e algum dos nossos estudos por aqui, e junto com isso vimos lá a questão da imago Dei, da imagem de Deus, como é que a queda afetou a imagem de Deus? Nós usamos aqui a figura de um espelho. Pensa um homem que está de frente de um espelho e ele está
refletindo uma imagem pura, límpida ali, não é? Conforme ele foi criado por Deus. E agora o pecado vem, agora você imagina uma pedra sendo lançada naquele espelho, batendo no espelho e o espelho trincando todo. Não é? Então, a partir dali, a imagem de Deus no homem perdeu a imagem não, mas está toda manchada pelo efeito da queda. Acho que essa figura nos ajuda a entender bem a depravação total. Todo ser humano marcado pelo pecado. No domingo passado, nosso pastor deu uma aula sobre o segundo tópico. Lembra lá que por que tulipe? Porque vem das expressões em inglês, não é? A primeira é depravação total, vem de um termo em inglês, total depravity. E a segunda, que é a eleição incondicional, vem de unconditional election. Então, esse U vem do termo em inglês por causa do tulipe. Assim como o L de hoje vem do limited atonement, que é a expiação limitada. Aí veja, na aula passada, o reverendo Alex tratou aqui a eleição incondicional. O que é que a doutrina da eleição incondicional diz? Diz, basicamente, meus irmãos, que Deus nos elegeu não baseado na presciência, que é o que diziam os remonstrantes no seu documento. O que é que eles diziam no documento? Uma vez que eu tenho livre-arbítrio, livre vontade, segundo eles, o homem não caiu, foi Adão que caiu, resta a bondade ainda no coração do homem, para os que são semi-pelagianos, né? Resta a bondade ainda no coração do homem, é um pouquinho lá. E aí, esse resto de bondade permite que você use o seu livre-arbítrio para escolher o bem, para fazer o bem salvador. Eles vão dizer isso. Nós dissemos, não, está totalmente depravado. Aí, na eleição incondicional, eles vão dizer, Deus elegeu a pessoa porque, por presciência, ele saberia quem haveria de usar a sua livre vontade, o seu livre-arbítrio e escolhê-lo. Então, como ele é presciente, ele elegeu desde toda a eternidade, porque ele já sabia porque aquela pessoa ia fazer aquilo, o que torna a salvação uma obra meritória da própria pessoa. Porque se Deus salva com base no fato da pessoa ter a condição de escolher, de fazer o bem, de praticar boas obras, em última instância a salvação está dependendo da pessoa. A eleição é condicional. Condicional ao quê? A pessoa escolher. Olha que coisa. E aí os reformadores falam, não, nada disso. A eleição é incondicional. Deus não olhou para a gente, e veja como precisa da depravação total, veja como são duas construções lógicas. É por isso que quando você ensina, se for para uma igreja arminiana e falar da depravação total, em termos calvinistas, eles vão abraçar aquilo ali sem dificuldades. Aí você pergunta assim, vocês têm certeza do que vocês estão abraçando? Porque, a depender de, se você disser que crê na depravação total, e ali na frente você dizer, não, eu creio na eleição condicional, sua construção lógica vai ruir. Porque fica incongruente, irmãos, não dá. Então, a eleição é incondicional. Por que incondicional? Porque Deus, soberanamente, aí foi a aula do pastor Alex no passado, conforme o conselho eterno da sua santa e sábia vontade, resolveu escolher alguns para a salvação. Por quê? Porque ele quis. Do bando todo de perdidos, ele disse, terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia. Compadece-me-ei de quem me aprover, ter compaixão. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. O reverendo Alex foi para Romanos, tratou as questões todas em Romanos. Hoje, veja que você precisa desses dois construtos para entender que a proposta aqui, que os remonstrantes vão trazer naquele documento, em um terceiro momento, eu nem preenchi os últimos momentos aqui, que é que a eleição a expiação, é universal. Universal, ou seja, Cristo morreu para salvar todas as pessoas. Cristo morreu para salvar todas as pessoas. Isso chega lá no documento. Eles vão trazer versículos. Vão colocar lá versículos para defender isso. Tá certo? Como mencionamos
90 e tantos por cento da igreja brasileira evangélica, infelizmente, tem o pé aqui no arminianismo, na teologia arminiana. Não é? Se você for estudar as razões disso, existem razões fortes. Né? Por exemplo, a primeira Bíblia de estudo que chegou no Brasil foi a chamada Bíblia de Scofield, que era um dispensacionalista, certo? Dispensacionalismo é uma doutrina das últimas coisas, né, que está ligada, irmãos, a uma interpretação arminiana. Então, ele vinha ali, versículos. Os nossos pastores antigamente, reverendo Alex, tinham acesso ao quê? Ao Champlin. Se vocês não ouviram falar do Champlin, era tipo uma Barça. Pensa Barça, quem é mais velho aqui vai saber o que é a Barça. Lembra o que é a Barça? Aquela enciclopédia grandona. Era chique ter uma Barça em casa, não era? Porque não tinha Google não, tá, irmãos? Quando você ia pesquisar uma coisa, você ia onde? Na Barça, lá, fazer a sua pesquisa. Né? E veja que o Champlin era a Barça do estudo teológico dos pastores aqui. Por quê? Porque não tinha coisa em português e o povo não sabia ler inglês. E o Champlin, até psicografia tinha no livro dele. Só para os irmãos terem noção. Era difícil demais. E aí, irmãos, veja que isso gera uma grande dificuldade. Né? Chega para o Brasil forte. Cristo morreu para salvar a todos, eles afirmavam. E os calvinistas vão dizer, não. Cristo morreu para salvar os seus eleitos. A expiação não é universal, a expiação é limitada. Cabe ressaltar que esse tópico é o tópico mais controverso dentro da soteriologia, da doutrina da salvação calvinista, das grandes doutrinas da graça. Existem, inclusive, os chamados tulipados de 4 pontos. Os calvinistas de 4 pontos, que são os calvinistas que creem nos outros, mas no que se relaciona à expiação universal, eles não creem. E aí nós vamos mostrar a inconsistência disso também, com a graça de Deus, daqui a pouco. Tá bom? Então vamos lá. Livre vontade, resposta depravação total. Eleição condicional, resposta eleição incondicional. Aí eles vêm com outra afirmação. A expiação é universal. Cristo morreu para salvar todo mundo. Agora qual é a lógica deles? Cristo morreu para salvar todo mundo. Olha lá para o gráfico que está piscando, mas dá para ver um pouquinho. Cristo morreu para salvar todo mundo. A eleição dele é condicional à vontade da pessoa que escolhê-lo. Então, se Cristo deixou aberto, em última instância depende de quem? De você. E ainda vai para o evangelismo errado, diz assim, olha, é o que ele diz em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. É Cristo quase chorando, né? E se alguém abrir a porta? Irmãos, não foi assim que ele fez com Paulo. Você tem que entender o que está sendo dito ali em Apocalipse. Ele vai... Fica cego, vai, Paulo, levanta aí, você vai para não sei onde, a partir de agora vai ser assim, você vai sofrer, viu? E minha graça te basta, viu, Paulo? E é desse jeito que eu quero, ok? Cuidado com esse Cristo que é apresentado aí, que não é o Cristo das Escrituras, através de textos fora de contextos que geram somente pretexto mesmo. Muito bem. Vamos para a definição de expiação limitada, o que é algo importantíssimo para nós. Daqui a pouco a gente vai para a Bíblia, para mostrar isso na palavra de Deus. A expiação limitada é o ponto mais controverso dos pontos do calvinismo que nós acabamos de mencionar. Primeira questão importante para vocês. Segunda, a expiação limitada não significa que há um limite ou valor, um limite para o valor ou mérito da expiação de Cristo. Ou seja, irmãos, se Cristo quisesse salvar a todos por meio do seu sacrifício, ele salvaria. Você duvida disso? Eu também não duvido. Se Cristo dissesse assim, olha, todos vão ser salvos, ele é Deus soberano, o que aconteceria? Todos seriam salvos. Amém? Amém, irmãos? Muito bem, todos seriam salvos, não tem o que discutir. E outra coisa, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, único, suficiente, vicário, remidor, tem poder para salvar todos os seres humanos, se ele assim quisesse. Então não foi por falta de mérito, de poder, de valor, de nada.
Já estudamos isso delongadamente. Precisava ser homem, precisava ser Deus, para aproximar o homem de Deus, aproximar Deus do homem, né? A dupla aproximação que a obra redentora de Cristo faz, precisava disso tudo. Poder suficiente, que se quisesse salvar todo mundo, salvaria todo mundo. Por quê? Porque é o sacrifício do homem que vem nos representar e do Deus Todo-Poderoso, que se quisesse salvar todos, salvaria. Mas ele tem misericórdia de quem quer e não é injusto ao fazê-lo. E essa doutrina vai explicar isso. Não há injustiça da parte de Deus ao escolher uns para si e deixar os outros como réprobos, né? Isso já foi visto no domingo passado. Então, a expiação de Cristo, veja o ponto 3, é suficiente para todos, né? E qualquer pessoa que confia em Cristo receberá a plena medida dos seus benefícios, certo? Então, isso aí você pode ficar tranquilo, descansar nessa verdade. Não há nenhuma insuficiência. A expiação limitada não está dizendo, olha, Cristo tem um poder limitado para salvar, depende de você, né? Depende da sua escolha, não é nada disso. Ok, irmãos? Quarta questão importante para a gente aqui. A doutrina da expiação limitada se preocupa com o propósito, o desígnio ou plano original de Deus ao enviar Cristo para morrer na cruz. O que é que estamos aqui lidando, principalmente ao estudarmos essa doutrina? Com o propósito, com o plano de Deus ao enviar Cristo para morrer na cruz. Então, a pergunta é, qual era o propósito ou plano de Deus para seu Filho Cristo ao enviá-lo para morrer na cruz do Calvário? Era para que ele morresse para salvar a todos, ou para que ele morresse para salvar os seus? Essa é a questão. Não é nada do que vimos anteriormente. Limitação no poder de Deus, limitação no sacrifício. A questão é essa aqui, a questão central. Aqui, irmãos, eu tentei colocar de forma que fica mais claro para você prestar atenção. E eu sei que está ruim aqui para dar uma olhada, mas olha aí para a projeção e veja qual é o cerne da questão. A questão é, se o intento de Deus, e aí tem duas possibilidades, tá? É tornar a salvação possível para todos, aí veja, Deus enviou Jesus, né? Quando ele enviou, o propósito dele desde a eternidade era tornar a salvação possível para todos, e com isso, consequentemente, permitindo a possibilidade dela não ser efetiva para ninguém. Olha a possibilidade. Cristo, meu filho, você vai fazer isso aqui. Cristo também voluntariamente ofereceu-se. Tá. Quando você for morrer, é o seguinte, isso aí vai estar aberto para todo mundo. Quem que te aceitar, quem usar o livre-arbítrio, vai te aceitar. Ou seja, é uma possibilidade para todos, mas há possibilidade de que ninguém aceite. Foi isso? Será que foi assim? Qual é a outra possibilidade? Que Deus, desde toda a eternidade, tinha um plano de salvação, pelo qual ele designou a expiação para assegurar a salvação do seu povo. São duas coisas totalmente diferentes. Na primeira, é possível e pode ser que ninguém se salve, inclusive, porque depende do homem. E a segunda é, não, está designado. E todos quantos eu designei vão necessariamente ser salvos. Veja, irmãos, é por isso que os teólogos vão dizer que a expiação limitada pode também ser chamada de redenção definida. Por que redenção definida? Porque Deus, desde toda a eternidade, fez o quê? Definiu. Ele quis que fosse assim. Até aqui, perguntas? Tranquilo, irmãos? Alguma pergunta? Não?
Muito bem. Quando a gente vai para isso aí, para essa questão da expiação limitada, respondendo a esta pergunta central, dizendo que Deus designou desde toda a eternidade que nenhum dos seus filhos pereça, que ele escolheu dessa forma, o que se imagina é a tentativa de argumentar com relação a essa afirmação, não é verdade? Não, mas aí a Bíblia está errado. A Bíblia diz ao contrário disso aí. Normalmente a resposta é tentar biblicamente, que foi isso que os demonstrantes quiseram fazer, né? Argumentar contrariamente a isso. E há, meus irmãos, muitas objeções levantadas contra a doutrina da expiação limitada, todas respondidas pormenorizadamente na melhor obra que existe a respeito disso, e que você pode ler, certo? Para os alunos do seminário que de repente estão aqui conosco, para os nossos alunos, leiam A Morte da Morte na Morte de Cristo. Eu sei que é um título complexo, né? Antigamente, para evitar a dificuldade com o título, traduziram Por quem Cristo morreu. Era a perguntinha, né? Por quem Cristo morreu? Né? E aí o livro era assim, mas eu acho que perdi a força realmente do título, porque não foi sem razão que o puritano John Owen colocou isso aqui, A Morte da Morte na Morte de Cristo. É um título bonito, diferente, né? Morte da Morte na Morte de Cristo. Então, se você quer entrar para todas as passagens que os remonstrantes e que os arminianos ainda hoje vão dizer, não, Cristo veio para morrer para todo mundo, para salvar todo mundo, você vai, compra esse livro e você vai ter acesso à exegese, tudo direitinho nas respostas do John Owen, ok? Como você... A Suzana já leu, Suzana? Porque é bem teológico, né? Olha, Suzana é uma leitora inveterada, lê mais do que eu. E ela gosta muito de ler os puritanos. Então está ali, estou perguntando se ela leu, já está na metade. Muito bem. Então veja, nós vamos separar um texto, que é o principal. O principal texto que os arminianos, os remonstrantes usam. Esse texto está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, em diante, onde Pedro diz assim, o Senhor, segue o texto, é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao pleno arrependimento. E aí é dito assim, está vendo? Deus não quer que ninguém pereça. Ele é longânimo. E Ele quer que todos sejam salvos. Por isso que Ele enviou Jesus, está vendo? Eu sou o arminiano aqui pregando, tá? Por isso que Ele enviou Jesus para morrer para todos. Basta que você exerça seu livre-arbítrio, meu irmão. Amém? Não, amém não. Amém não. Misericórdia, não é isso não. Não é, você vai ver por que não é. Você vê como é fácil levar? É que nem um liberal, né? Vai começar a pregar na igreja de alguém, chega assim, meu irmão, abra sua Bíblia em Gênesis. Aí abre, tá. Meu irmão, você já viu aqui cobra falar? Alguém já viu uma cobra falar? Não. Então, obviamente, esse texto aqui é uma figura. Isso não é literal, não existiu Adão e Eva, isso é uma figura da nossa. Amém? Aí o povo, amém? Amém o quê, irmão? É Adão, é Eva, é cobra, é Satanás. O problema se centraliza, irmãos, aqui, para resolver essa questão desse texto aqui, em duas palavras, em querendo, é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, e a palavra nenhum, que nenhum se perca. Vamos dar uma olhada nessas duas aqui, esse é o livro, tá? Se você quiser adquirir aí, A Morte da Morte na Morte de Cristo, do John Owen. Essa publicação aqui é pela Vida Nova, mas é um livro que está em domínio público. Não é? Então, tem diversas edições aí no Brasil, é bem tranquilo para você acessar esse livro. É uma espécie de
opúsculozinho, né? Um livrinho menor, com as partes principais. Muito bem. Usos da palavra querer. Veja, o que é que a gente viu aqui? Querendo, Deus não quer que nenhum se perca, e Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós vamos precisar lidar com esse querendo e com esse nenhum, porque esse é o principal texto que eles estão usando para defender que Cristo veio para salvar todo mundo, morreu para salvar todos. A pergunta é, irmão, se ele morreu para salvar todos, por que todos não são salvos? Então Cristo falhou, né? Errou, não foi? Não tinha poder, né? Falhou. Vamos lá. Primeiro vamos lidar com a palavra querer. Palavra querer. A vontade decretiva de Deus. Para você gravar, para ficar fácil, esse é um tópico na teologia sistemática. Vontade decretiva de Deus. Deus faz o quê? Decreta. Vontade decretiva, você vai lembrar do quê? Obviamente, decreto. E o que quer dizer isso? Decreto. Está me olhando, viu, Juan? O que quer dizer isso, decreto? A vontade decretiva de Deus é aquela, desculpa o erro aqui, querer pelo qual Deus faz acontecer o que quer que ele decrete. Se Pedro está usando querendo nesse sentido, esse texto é uma prova perfeita para o universalismo, porque ele ensina que ninguém irá perecer. Então ele diz assim, Deus não quer que ninguém pereça. Se for vontade decretiva, o que é vontade decretiva? Porque quando a gente estuda a vontade de Deus, tem essas três formas aqui. Então, Deus não quer que ninguém pereça. Se Deus não quer, meu irmão, se for a vontade decretiva, ninguém vai perecer. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que Ele decreta não tem jeito não. Acabou. Então, é vontade decretiva que está ali naquele texto? Não pode ser. Não pode ser. Estão acompanhando? Ok? É vontade preceptiva? O que é vontade preceptiva? Aquilo que Deus espera de nós. Deus envolve, isso aqui vai envolver os mandamentos que Ele dá ao seu povo, os mandamentos que nós violamos com os nossos pecados, e é improvável que Pedro esteja dizendo que é uma violação da lei de Deus alguém perecer. Então também não tem como ser isso aqui. Não é questão de mandamento, no sentido que Deus espera que a gente cumpra aquilo, não tem como. Só sobra para a gente a última opção, que é a chamada vontade de disposição. O que é isso? É aquela vontade de Deus que envolve aquilo que Deus sente prazer, que agrada, a sua disposição. Pedro provavelmente está usando querendo aqui nesse sentido. É a mesma coisa que Deus não tem prazer na morte do... Isso o glorifica? O glorifica. Mas é como se Deus sorri, ele sente prazer quando o ímpio se perde? Não. Isso glorifica o seu nome, mas ele não tem prazer nisso. Ele não tem prazer nessa condenação. E é esse tipo de disposição aqui que nós devemos entender na tradução da palavra querer. Tá? Deus não se agrada disso na condenação. Muito bem, se esse problema está resolvido, como é que a gente vai lidar com o nenhum? Deus não quer que... O quê? Ninguém se perca, né? Ele quer que todos se arrependam, né? Essa é a vontade de desejo, né? Então vamos aqui para nenhum. Se nenhum significa todos os seres humanos, então querendo só pode significar a disposição de Deus. Não pode ser decreto, né? Querendo. Se ele está querendo que nenhum se perca, só podia ser vontade decretiva, porque ele decretava e ninguém se perdia, acabou. Mas nesse contexto, nenhum não pode significar nenhum ser humano. Por que não pode significar nenhum ser humano, irmãos? Porque no versículo 9, Pedro diz, Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca. Pedro está escrevendo para quem?
Para quem? Para a igreja, não é, irmão? Pedro está falando com os crentes, não está falando com os crentes? Ele está dizendo assim, olha, Deus não quer que nenhum de nós se perca. Ele não está dizendo que nenhum dos seres humanos, Deus não quer que nenhum dos seres humanos, ele está dizendo que nenhum da igreja se perca. Então, o antecedente imediato de ninguém é conosco, ou seja, nós. O contexto indica que nós é uma referência aos crentes em Cristo que estão recebendo aquela carta que foi escrita pelo apóstolo Pedro. Muito bem. Como prometido, nós vimos aqui o aspecto mais teológico em si, e agora nós vamos passar para os textos bíblicos. Antes de passar para os textos bíblicos, eu gostaria de saber se os irmãos têm alguma pergunta. Quando ninguém tem pergunta, ou a explicação está boa demais, ou ninguém entendeu nada. Né, pastor? Se não entendeu, a gente volta. E não é dizer, pastor, dá para explicar de novo? Dá, obviamente. Perguntas, irmãos? Tem ninguém com vergonha de perguntar, não, né? A essa altura não é mais para ter mais vergonha de mim, não. Vamos lá. Então, vamos para os textos bíblicos. Mateus 1, 21. É o foco, mas nós vamos ler do 18 ao 21, tá certo? Está aí colocado lá na frente, mas como está ruim para enxergar, recomendo que você abra a sua Bíblia. Fique à vontade. Primeiro texto, Mateus 1, 21. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E agora vem o versículo aí que vai defender a expiação limitada. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará todos os homens dos pecados deles. É todos os homens? Não é, não é? Jesus veio para salvar quem? Seu povo. Quem é o povo? Os eleitos. Que foram eleitos quando? Que estavam o quê antes de serem eleitos? Deus olhou para eles da eternidade e disse: olha, eles vão ser bonzinhos, é por isso que eu vou eleger. Está vendo como é que é a coisa? Quando vai para a Bíblia, acaba o chão. Não dá para sustentar aquela filosofia com a Bíblia. Agora vamos aqui para o segundo texto. Também em Mateus. Mateus 20, 28. Eu estou lendo com o contexto, tá, irmãos? Para não ficar só o versículo separado. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda aqui no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes respondeu: não sabeis o que pedis? Podíeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Mas os discípulos, né, rapaz? Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós,
será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Até aqui vocês estão entendendo a polêmica, né? Os discípulos querendo ser maiores do que outros, lugar de honra, Cristo colocando eles no lugar, mostrando que a coisa não seria bem assim, que isso está de acordo com a vontade do Pai, etc. E agora vem o versículo que trata da expiação limitada. Cristo morreu pelos seus. Versículo 28. Tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de todos. É todos? Não é todos, né? É muitos. O que os remonstrantes, os arminianos defendem é que é todos. Então a expiação, dar a vida para todos. É isso que o texto está dizendo? Cristo veio dar a vida para salvar a todos quantos for possível. Muitos. Muitos. Esses muitos são os eleitos, como nós respondemos agora. Está claro, irmãos? Está claro? Tudo bem. Vamos para o próximo. João 10, 14 e 15. Então saia aí, por favor, do Evangelho de Mateus, caminhe até o Evangelho de João. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Agora veja, por favor, os dois versículos principais, tanto 14 quanto 15. Vamos ler juntos? A uma só voz, o 14 e o 15? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a vida. Eu dou a minha vida pelas. Ele não deu a vida por bode, certo? Ele está entregando a vida, a expiação de Cristo é válida para o seu povo, para as suas ovelhas, que são os seus eleitos. Claríssimo, irmãos. A Bíblia deixa isso claríssimo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho a autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Mais um texto. Vamos lá para outro. João 10, 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando não deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então ele deu a vida por quem? Pelas ovelhas, acabamos de ver. E ele está falando agora que essa turma aqui que está ouvindo esta mensagem não eram das suas ovelhas. E porque não eram das suas ovelhas, não creram. Ele repete: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora veja o 28. Eu lhes dou a vida eterna. Dá para quem? Para as ovelhas. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse texto, inclusive, é um texto fundamental para a defesa do último ponto que nós vamos ver com a graça de Deus um pouco mais para frente, a perseverança dos santos, né?
Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ok, irmãos? Vamos mais um texto. João 17, de 1 a 10. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Só levantar a mão. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a quantos, irmãos? A todos os que lhe deste. A vida eterna é conferida por Cristo a todos a quem o Pai deu. Estes são os eleitos, são as ovelhas. É por quem ele roga, por quem ele ora. Ok? Aí o texto segue. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti. Então, quem é que recebe esse presente maravilhoso? Quem é que recebe? Os eleitos. E é um presente. Os eleitos recebem a vida eterna. Que vida eterna? O que é essa vida eterna? Que conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens para que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Agora aqui, irmãos, vamos ler juntos o versículo 9? É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Cristo roga por quem, irmãos? Pelos seus. Pelos seus. Então veja que há realmente uma grande incongruência teológica no ensino que estava chegando ali no Sínodo de Dort, e que infelizmente ainda roda aqui nas igrejas do Brasil, a maioria das igrejas do Brasil, né? Vamos tratar, irmãos, desse texto também. Ele é, me parece, o último. Romanos 8, 29 a 30, o último texto que nós vamos lidar. Por favor, abra aí sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha aqui para mim. Esse texto aqui serve para defender a chamada ordem da salvação. É um termo, normalmente de tratar isso com um termo latino chamado Ordo Salutis, ordem da salvação. Então, como é que se dá essa ordem, irmãos? Como é que se dá a doutrina da salvação? Primeira coisa é a eternidade, tá? Deus, na eternidade, nos elegeu, conforme o conselho eterno da sua vontade. Tinha alguma coisa boa em nós que ele viu antes? Não tinha nada disso. Ele elegeu. Tá cá. Assim que ele elege na eternidade, aí nós conhecemos a história bíblica, essa salvação vai se manifestar no tempo e na história. Não é? E como é que essa salvação se manifesta no tempo e na história? A gente viu lá, estudando juntos a confissão de fé aqui, né? O pacto da redenção, que se deu na eternidade, é quando Deus elegeu, disse o que ia fazer, manifesta-se no tempo e na história através
de um pacto de obras com o nosso pai Adão. Nosso pai Adão cai, morre, veio a depravação total, não é assim? E aí, logo que veio o pecado, Deus promete aqui a graça, a salvação. Quando ele diz assim para a serpente e para a mulher: eu vou pôr inimizade, serpente, entre a sua descendência, serpente, e o descendente da mulher. Cristo, proto-evangelho. E a partir daí, todo mundo que é salvo no Antigo Testamento é salvo na esperança desse que viria esmagar a cabeça da serpente em Gênesis 3,15. Nós fomos salvos do Messias que já veio, mas os nossos irmãos no Antigo Testamento foram salvos na fé do Messias que viria. Ok? Então, como é que se dá a salvação? Deus elegeu na eternidade, fez tudo o que era necessário para que a salvação fosse possível na história, e a salvação chega para a gente. Quando a salvação chega para a gente, é o quê? Alguém pregou a palavra, você ouviu a palavra, Deus foi lá e fez o que com você? Converteu você. A conversão é uma moeda de dupla face, né? Fé e arrependimento, você é regenerado, você tem o seu coração regenerado. Então você recebe fé e arrependimento, a fé verdadeira, não é? A fé em Deus, em Cristo como suficiente salvador de sua vida, e a partir daí você é tornado justo, você é adotado como filho. Então são todos os aspectos da doutrina da salvação. Foi regenerado, agora você é filho. Agora você é justo em Cristo Jesus, porque Ele rasgou o seu escrito de dívida, e por aí vai. Você está sendo santificado e haverá de ser glorificado. Agora olha para o texto aqui. Porquanto aos que de antemão conheceu. Conheceu aonde? Deus nos conheceu aonde, irmãos? Na eternidade. De antemão. Aos que de antemão conheceu. Lá na eternidade, o que foi que Ele fez também com a gente? Também os predestinou. O que é uma predestinação? Uma destinação que vem antes, né? Então, quando foi que isso ocorreu? Na eternidade. Predestinou. Predestinou aqueles a quem Ele conheceu na eternidade, que Ele escolheu dele lá, Ele predestinou para serem o quê? Conforme a imagem do seu Filho, para serem semelhantes a Jesus Cristo. Certo? Agora veja, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também fez o quê? Chamou. No que se relaciona ao nosso ponto, porque esse texto aqui vai defender outros pontos, que vamos estudar mais na frente. Perceba que não são todos. A salvação não está aqui aberta a todos. Cristo não morreu para todos, para salvar todos. E aí depende do ser humano, de quem usa a livre vontade, que não tem livre vontade, é totalmente depravado. Veja que aos que predestinou, esse também chamou, o que chamou, esse também justificou, o que justificou, também glorificou. Né? Aí você entende o que Paulo diz, aquele que começou onde? Na eternidade, a boa obra em vós há de completá-la quando? Por quê? Porque o Deus que predestinou na eternidade, o que é que Ele faz no final? Glorifica. E aquele que Ele começou, que Ele fez isso nos tempos eternos, vai se perder aqui pelo meio? Aí a gente já tem resposta, né, pastor, para os próximos pontos. Então perceba que as grandes doutrinas da graça, você pode chamar isso de calvinismo, né? Ah, é calvinismo. Não é calvinismo, porque antes de ser calvinismo é Bíblia. Essas são as grandes doutrinas da graça, é o ensino dos apóstolos, é o ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é pela graça de Deus retomado na Reforma Protestante, e por isso que nós comemoramos essas coisas agora no mês de outubro. Ok? Então, já vimos aqui juntos depravação total, eleição incondicional, e hoje vimos o quê? Expiação limitada. Vai ficar faltando para a gente aqui os últimos dois, né? Os últimos dois pontos que, com a graça de Deus, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá certo? Perguntas, irmãos? São eles aí, ó. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada. Eles vão dizer que a graça é resistível, né? Ainda, os remonstrantes. Por que a graça é resistível? Porque se você tem livre-arbítrio e é você que escolhe, você pode dizer sim ou não.
E se a graça é resistível, Deus pode querer dar graça em você, e você não querer, e você perder a salvação, porque você é fortão. Deus quer te salvar, mas você não quer não. Então você vai perder a salvação. Isso é o que ensinavam os remonstrantes. E que o calvinismo vai dizer, não é nada disso. Então, com a graça de Deus, nós vamos ver no domingo que vem que a graça é irresistível. E no próximo, no final, que a perseverança dos santos, né, que não tem como o crente perder a salvação, mas essas são cenas para os próximos capítulos. Tá bom? Alguém levantou a mão ali? Quem foi? Tiago, por favor, Tiago. Pastor, em muitas discussões entre arminianos, calvinistas, muitos tratam essas doutrinas como não essenciais e que não impediriam a comunhão entre os dois lados, digamos assim. Mas só que, como a gente está vendo, são doutrinas que tratam diretamente da soberania de Deus e muitos pontos desses são muito controversos quanto à Bíblia, como na própria expiação ilimitada e principalmente na perseverança dos santos. Certo. Que a salvação dependeria de um bom proceder meu. A manutenção, no caso dos arminianos. Eu queria saber até que ponto, de fato, essas divergências elas impedem uma comunhão com um irmão que pensa de forma diferente. Muito bem. Meu irmão, eu tenho uma posição bastante equilibrada com relação a isso, que particularmente eu entendo que os nossos irmãos arminianos, eles constituem, sim, em erro teológico, mas isso não nos faz estarmos em uma relação de antagonismo no sentido de que eles são irmãos em Cristo Jesus. Entretanto, há aqueles que trabalham essa questão do arminianismo como uma heresia, certo? Inclusive, nós temos estudado juntos aqui, tanto o Catecismo de Heidelberg, terminamos no ano passado, como a Confissão Belga, e agora estamos vendo aqui o resumo dos cânones de Dort, né, que são os 3 documentos que norteiam a Igreja Reformada do continente. Lembre que a gente é presbiteriano, então a nossa reforma foi a reforma das ilhas, né? Okay? Reino Unido, Escócia. Quando vai para o continente da Europa, tem os nossos irmãos holandeses, que foram os principais ali, representantes da fé reformada. Os nossos irmãos holandeses têm esses 3 símbolos de fé, as 3 formas de unidade que a gente está estudando aqui. E a forma como as 3 formas de unidade apresentam o arminianismo é muito mais dura. Aí eu vejo colegas pastores, que eu tenho muito contato com vários deles, da Igreja Reformada, e eles têm uma aproximação mais dura com o arminianismo do que nós temos, né, muitas vezes. Tá? Agora veja, apesar de conhecermos, sabermos que são irmãos em Cristo, isso não anula o fato de nós falarmos que eles estão incorrendo em um erro seríssimo, um erro grave. Né? Que não é uma heresia no sentido de impossibilitar a nossa comunhão, como, por exemplo, dizer que Cristo não vem em carne, negar a divindade de Cristo, algo que realmente caracterizasse como seita, então não é isso, mas é um erro grave que toca em aspectos importantes, como a soberania de Deus, mas isso não impossibilita a nossa comunhão com os nossos irmãos, a quem nós amamos, respeitamos, e, à medida do possível, queremos também influenciar positivamente, falando a respeito das doutrinas da graça, e, aliás, o mês da reforma é um mês muito propício para nós lidarmos com essas questões. Tá certo, meu irmão? Inclusive, essa é uma discussão que está muito em voga atualmente. Você vai ver o John MacArthur nos Estados Unidos, que é um dos autores que a gente lê. Você vai ver... O Franklin Ferreira trouxe essa discussão agora, recentemente. Se você for lá, quem conhece um pastor batista reformado chamado Franklin Ferreira, ele lidou uns 2, 3 meses atrás, já estava assim, sem paciência para ver essa discussão aí. Alguns dizendo, não pode ter comunhão, outros podem ter comunhão. Claro que pode ter comunhão. Agora, cientes que aqueles irmãos estão errando na sua aproximação soteriológica. Não é? E, inclusive, há muitos batistas, irmãos, são chamados os batistas reformados, que têm uma aproximação soteriológica calvinista, que é essa que nós estamos ensinando aqui com relação aos 5 pontos do calvinismo. Tá certo? Então, o que é que você pode fazer em última instância? Ore para esses irmãos, chame para ler a Bíblia junto. Mostre o erro lógico.
Você crê assim, mas se você crê assim, o que é que você faz com esse versículo aqui? Aí ele vai querer dizer, não, pastor, mas aí tem esse versículo cá também, que está vendo que é geral, que morreu por todo mundo. Aí você vai explicar, né? Vai comprar por a morte de Cristo, para ficar mais sabidinho, para poder responder. Né? Vai conversar com Suzana vai lhe ajudar, né, Suzana? Procura um dos pastores, e aí você vai, aos poucos, sabendo lidar melhor com isso. Tá? É a dica que eu dou para quem tem familiar. Gente, você tem familiar arminiano? Cuidado. Não vai dizendo que a arrogância é terrível. Vá no amor, irmão. Tá? Então vamos sentar aqui, vamos orar juntos, vamos ler a Bíblia. Toma cuidado com esse tipo de aproximação belicosa demais, que isso não é bom para a gente. Tá? Não é bom para a gente, não. Tá? Fecha as portas, não é assim? O que a Bíblia diz? Que a palavra branda faz o quê? A dura faz o quê? A palavra dura suscita a ira. E a branda desvia o quê? O furor. Então vai com calma, vai devagar que vai dar tudo certo, tá bom? Mais alguma pergunta, irmãos? Não? Então, pontualmente às 10h30, pelo menos naquele relógio lá, nós vamos encerrar a nossa aula com